Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos ouvir o que Deus tem para nos transmitir. Deus está falando conosco. Nós temos que ficar atentos à palavra de Deus. Eu transmito sempre aqui nos meus endereços eletrônicos, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 / a liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. E eu transmito de forma antecipada para ajudar as comunidades de base da igreja para que possam se preparar para a liturgia, né? Se preparar para as suas celebrações. Meu objetivo é esse, que todos se preparem e que outras pessoas também que não têm acesso ao Evangelho e outros textos bíblicos possam conhecê-los e se salvarem eternamente. Liturgia deste vídeo referente ao dia 26 de março de 2023. Quinto domingo da quaresma. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito da celebração temos o creio, prefácio próprio, primeira semana do saltério. Antífona da entrada. A mim, ó Deus, fazei justiça, defendei a minha causa contra a gente sem piedade. Do homem perverso e traidor, libertai-me, porque sois, ó Deus, o meu socorro. Salmo 42, versículos 1 e seguinte. Oração do dia, rezemos. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da profecia de Ezequiel, capítulo 37, versículos do 12 ao 14. Assim fala o Senhor Deus: Ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porei em vós o meu espírito para que vivais, e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Oráculo do Senhor, palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Salmo responsorial, Salmo 130, versículos do 1º ao 2º, 3º ao 4º a B, 5º ao 6º, 7º ao 8º, refrão 7º. No Senhor toda graça e redenção. Repitamos. No Senhor toda graça e redenção. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. No Senhor toda graça e redenção. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor mais que o vigia pela aurora. No Senhor toda graça e redenção. Espere, Israel, pelo Senhor, mais que vigia pela aurora, pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. No Senhor toda graça e redenção. Repitamos. No Senhor toda graça e redenção.
Segunda leitura, leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos do 8 ao 11. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João agora. É o capítulo 11, versículos do 1 ao 45. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim não morrerá eternamente. Trecho de João 11, versículo 25 e seguinte. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era da Betânia, o povoado de Maria e Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungia o Senhor com perfume e enxugava os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judéia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crê nisto? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocaste? Responderam:
Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. E tendo dito isto, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com lençóis mortuários e o rosto coberto com pano. Então disse-lhes Jesus: desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão deste belíssimo evangelho. É a liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Jesus chorou é o título do comentário, baseado em João 11, versículos do 1 ao 45. Estamos diante do versículo mais curto dos 4 evangelhos. Jesus chorou. Deixando de lado o motivo de sua emoção, a morte do amigo Lázaro e a dor de Marta e Maria, deixemo-nos impactar pelo fato central. O Filho de Deus que se fez homem assumiu plenamente a nossa humanidade, sem excluir as lágrimas. Ele chorou, como nós choramos. Quando se fala da encarnação do Verbo Divino, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, nem sempre este fato é considerado com realismo. Muitos tratam do assunto com leveza, como se fosse uma espécie de lenda piedosa. Ora, ao se encarnar, Jesus se reveste de um corpo como o nosso. Por isso ele tem fome, tem sede, por isso ele se cansa, sua, transpira e sangra. Revestiu-se também de um psiquismo igual ao nosso. Por isso tem saudades, manifesta afeto pelos pequeninos, por isso se irrita, se entristece, comove-se e chora. Muita gente pensa em Jesus Cristo, homem e Deus, como se fosse uma construção em 2 andares. Quando o primeiro andar, o humano, enfrenta dificuldades, ele sobe ao segundo andar, sua divindade, e faz um milagrinho. Nada disso. Em toda a sua vida terrena e ainda hoje no céu à direita do Pai, a humanidade assumida por Jesus permanece íntegra e real. Esta constatação tem consequências para nós.
Nosso cristianismo não pode ser desgarrado da realidade. O santo não é um ser angelical, elevado pela graça até a ionosfera, sem os pés no lodo terrestre. Estamos envolvidos até a raiz dos cabelos em uma realidade existencial, feita de trabalhos e preocupações, de compromissos e de solidariedade, de sonhos e lutas, amassando dia a dia a massa do bolo humano, ou melhor, a massa do reino de Deus. O cristianismo é uma religião essencialmente social, no sentido de que as coisas deste mundo, ainda que passageiras, são o nosso material de construção. Os santos de vida reclusa no interior de uma caverna, os chamados eremitas, ou no alto de uma coluna, os estilitas, são absolutamente exceção. Em sua quase totalidade, os santos e santas da igreja foram pessoas que dedicaram sua existência à educação das crianças, ao cuidado dos enfermos, ao anúncio da boa nova. Por isso mesmo, já é hora de assumir nossa humanidade real. Como escreveu Santo Agostinho, por que chorou Cristo, senão para ensinar o homem a chorar? E nós, que tipo de cristianismo estamos vivendo? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Deus enxugará toda a lágrima de seus olhos. Apocalipse, capítulo 7, versículo 17. Vamos agora ao santo do dia. Eu pesquisei no site do Vaticano. Dia 26 de março. São Cástulo é venerado neste dia. Olha, São Cástulo, mártir na Via Labicana. Funcionário do imperador Diocleciano, Cástulo escolheu cristãos durante as perseguições. Aliás, escondeu. Então, Cástulo escondeu cristãos que eram perseguidos na época do Império de Diocleciano. Ele era empregado do Império. Cástulo foi traído por um apóstata, foi preso e torturado, permanecendo fiel a Cristo até o fim, mesmo preso e torturado. Segundo a tradição, Cástulo foi sepultado vivo em uma cova de Pozolana. São Cástulo, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá. E Maranatá, do dialeto de Jesus, o aramaico para o português, significa vinde, Senhor Jesus. Nós, católicos, colocamos a tônica na última sílaba. Nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, colocam a tônica na penúltima sílaba, na maioria dos casos, Maranata. Então nós pronunciamos Maranatá, eles Maranata. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Será o fim da história, o fim desse tempo e espaço, como conhecemos aqui, no dia em que Jesus voltar. A parousia, o juízo final. O apóstolo São Paulo diz que o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Nós que abraçamos a graça de Deus aqui, nessa passagem efêmera pela terra, em que somos pó, somos vermes. No dia em que formos enterrados num cemitério, em pouco tempo nosso corpo se transformará em vermes e depois em pó. Então,
Esse corpo pouco vale. O que vale é a nossa consciência, a nossa alma, o nosso espírito. Por isso temos que ter essa consciência de trabalhar pela vida em simbiose com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, quando passarmos dessa peregrinação aqui. Nossa meta é essa, a vida eterna com Deus, para todos sempre, né? Eterna, para todos os séculos dos séculos dos séculos. Que coisa maravilhosa que nós não conseguimos imaginar. É inefável, inenarrável. Como é que a gente vai tentar narrar a vida eterna? Viver para sempre com Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, com todos os santos, com Maria Santíssima, São José, São Paulo, São Pedro. Não temos como narrar isso, mas é instigante e deve ser wonderful, maravilhoso. Mas tem gente que não abraça a graça que Deus nos deu. Deus que deixou o céu, desceu à terra, se humanou, tomou um corpo como o nosso, viveu, sofreu, morreu, ressuscitou, depois subiu ao céu. Jesus Cristo. E é o nosso sumo sacerdote lá. O primeiro humano que ressuscitou está lá para a nossa defesa, junto ao Divino Pai Eterno, a Deus Pai, primeira pessoa da Santíssima Trindade. Algo que só Deus, Abba, Pai, El Shaddai, Deus Altíssimo, Senhor dos Exércitos, Adonai, El Shaddai, só Ele para fazer isso por nós. Mas nós temos outra coisa muito importante que Ele nos deu: a liberdade, o livre-arbítrio. E Ele não vai obrigar ninguém a aceitar a sua graça. Ele quer que nós aceitemos pela nossa liberdade, pelo nosso pensamento, pela nossa consciência. Obrigado, Senhor, por me salvar. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus Cristo.